Olá, meus queridos irmãos, é um prazer estar novamente com vocês para estudar a palavra do Senhor, trazer uma reflexão das Sagradas Escrituras, desejando que o Senhor, nosso Deus, fale aos nossos corações por intermédio desse momento de exposição da sua santa e bendita palavra. Nós vamos, nesse momento, meditar no livro de Salmos. Vamos no Salmo de número 119, versículo 71. E o tema da mensagem de hoje é aflição, tempo de aprendizado. Então, que Deus, nesse momento, seja gracioso e ministre a sua vontade, a sua graça sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aconselho que você, caso não tenha feito isso ainda e tenha a oportunidade, pegue a sua Bíblia, e abra nesse texto sagrado e vamos juntamente comigo, medite juntamente comigo naquilo que o Senhor tem a ministrar ao meu coração e também ao seu coração. Salmo de número 119, verso 71, a palavra do Senhor nos diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Graças a Deus por isso. Vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações. Amado Pai, nós te bendizemos nesse instante, agradecemos ao Senhor por tua graça que é real sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, te exaltar nesse momento em que a tua palavra, Senhor, será ministrada para a edificação dos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, porque na tua providência o Senhor abriu esse espaço para a gente. É fato, ó Deus, que temos tido uma rica oportunidade, Pai, de expor a tua palavra para que muitas e muitas pessoas tenham a oportunidade de meditar. Eu oro pelas que estão comigo neste exato momento, nessa transmissão ao vivo, mas oro também, ó Deus, por outras pessoas que no dia de amanhã ou em qualquer outro dia e horário acessarão, ó Deus, esta mensagem e tirarão um momento para refletir na tua palavra. Meu Deus, que o Senhor, mediante o poder do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Meu Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e eu creio que o Senhor fala através da tua palavra. Quando, ó Deus, alguém prega com fidelidade as Sagradas Escrituras, é fato que é o Senhor quem está falando ao coração. Então, meu Deus, que através do teu Espírito o Senhor encontre a minha vida, que o Senhor encontre o meu coração e também das pessoas que participam comigo. E que esta palavra venha produzir mudanças. Bendito seja o nome do Senhor. Assim eu oro ao Senhor, louvando o teu nome e te agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Salmo 119, verso de número 71, foi o texto que lemos há poucos momentos. E repito, quero meditar com vocês sobre aflição, tempo de aprendizado. Vejam então o que o salmista falou no salmo aqui, no verso de número 71. Ele afirma ter passado por uma aflição. Ele diz isso: foi-me bom ter eu passado pela aflição. E ele diz também que por causa dela, por causa dessa aflição, ele aprendeu alguma coisa. Ele teve um aprendizado, e um aprendizado muito importante para a vida. Porque ele diz assim: eu passei pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Então, a aflição que o salmista passou teve um proveito muito grande na vida dele. Foi por isso que ele disse assim: foi bom eu ter passado por ela. Foi valioso ter passado por esse momento de aflição, porque eu aprendi. Eu aprendi os teus decretos. Outra questão interessante que eu medito com vocês é o verso de número 67.
porque aqui o salmista também fala sobre a aflição. E aí ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. É interessante aqui porque ele fala de um período antes da aflição ter chegado na vida dele. Ele diz assim: antes de ser afligido. E aí ele declara aqui que naquela época ele andava errado. Mas agora, em vindo a aflição, a vida dele foi mudada. E aí, no versículo 71 ele mostra, e também no versículo 67, que por causa disso, por causa dessa aflição, a vida dele foi completamente transformada e ele passou então, ou ele começou então a guardar a palavra de Deus, a andar, a viver de acordo com as Sagradas Escrituras. É sobre isso que eu medito com vocês nesse momento, não é? Sobre o que podemos aprender em tempos de aflição. Caminhe comigo então nesse instante sobre esse assunto, porque eu vejo, mediante o texto que nós acabamos de ler, que a aflição é uma oportunidade para avaliarmos os nossos caminhos. A aflição é uma rica oportunidade para avaliarmos os nossos caminhos. O versículo 67 ele mostra isso. Ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Sabe, queridos irmãos, todos vocês que me ouvem nesse instante, no momento da aflição, o coração humano, ele se torna mais propenso à reflexão. A gente se torna alguém que consegue pensar um pouco mais. E aí a aflição, ela tem essa capacidade de nos ajudar a pensar como nós estamos conduzindo a nossa própria vida. Vejam a necessidade que temos exatamente disso, de verificar onde temos errado. O verso 67 ele diz isso: antes de ser afligido, andava errado. E aí, algo interessante aqui, porque ele diz assim: eu andava errado. Não é apenas a ideia de que eu cometi um erro na vida. Ele está falando de uma caminhada, de um tempo em que ele praticava alguma coisa errada. Mas agora, na aflição, ele para, ele começa a refletir e ele reflete sobre a própria vida. Então essa é a primeira questão importante que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida nesse momento. A aflição é um tempo oportuno para avaliarmos os nossos próprios caminhos. Graças a Deus por isso. E aí a Bíblia, ela traz assim muitas orientações, muitos textos bíblicos nos fazendo parar para pensar como nós estamos andando. O salmista diz aqui no versículo 67, antes da aflição, andava errado. Eu andava errado. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a necessidade que nós temos de parar em um determinado momento na vida e refletir como nós estamos. É uma autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. No texto específico que estou citando para vocês, de 1 Coríntios 11, é um momento em que o apóstolo Paulo está dando orientações à igreja acerca da Santa Ceia. Paulo estava dizendo ali, mostrando que muitos daqueles irmãos estavam tendo atitudes na vida que eram atitudes erradas, e mesmo assim eles estavam participando da ceia do Senhor de uma maneira equivocada, de uma maneira errada.
Paulo então traz toda uma orientação da maneira que aqueles irmãos deveriam proceder. E aí, ao aplicar a mensagem, ele diz assim: é hora de que cada um faça um autoexame, faça uma avaliação de si mesmo. Como está o seu caminho, como está a sua vida? Essa direção de Deus, ela pode ser aplicada para toda e qualquer área das nossas vidas. A necessidade que temos de fazer um autoexame. Queridos, no Salmo de número 51, versículo de número 3, o salmista Davi ali, ele está fazendo um autoexame também. Ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É um autoexame. Ou um outro texto importante para a gente é o Salmo de número 139, porque ali, e aí eu quero ler esse texto com vocês, Salmo de número 139, nesse texto também o salmista Davi, ele está orando a Deus e ele busca a presença do Senhor exatamente na ideia de um autoexame, da necessidade de se examinar. E aí ele diz assim, finalzinho aí do Salmo 139, o salmista Davi fala no versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo a Deus e declarando que Deus consegue sondar o coração dele, saber o íntimo do coração dele. E ele diz assim: Senhor, veja se existe em mim algum caminho mau. Veja se eu estou andando de forma errada. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu quero andar de acordo com o caminho reto, que é o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Então, amados irmãos, voltando para o texto base, que é o Salmo 119, versos de número 71, no verso 67, que eu destaco aqui, ele está dizendo assim: eu andava errado. A aflição é um tempo oportuno para avaliarmos os nossos caminhos. Eu queria pensar com você agora na seguinte questão. A Bíblia, esse texto sagrado, a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva, poderosa, ela é capaz realmente de mudar as nossas vidas. A Bíblia é uma semente, ela é comparada como uma semente, a palavra de Deus. E esta semente, quando ela é pregada, quando a Bíblia é pregada, é como que é uma semente sendo lançada no coração humano. E é muito bom quando esta semente alcança uma boa terra. Porque quando ela encontra uma boa terra, essa semente ela germina. A planta cresce e ela frutifica. E ao frutificar, os frutos que ela produz são frutos bons, são frutos que indicam vida e paz. Então, a palavra que eu transmito para vocês nesse exato momento é esta semente que está sendo lançada no seu coração e também no meu coração. E hoje, nesse exato momento, a palavra vem para dizer assim: o tempo de aflição que a gente passa é um tempo oportuno para a gente parar e analisar os nossos próprios caminhos. Daí, queridos irmãos, diante desta verdade, eu gostaria que nós refletíssemos agora sobre os nossos próprios caminhos. A palavra está sendo transmitida para as nossas vidas. Aqui mesmo no Salmo de número 119, no versículo de número 105, o salmista ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que eu gostaria de meditar com você nesse instante? Analisa agora a aflição que você passa. Ela pode ser utilizada por você, assim como as lutas que eu passo podem e devem ser utilizadas por mim para avaliar a minha própria vida, para avaliar os meus caminhos. E nesse momento eu te aconselho, avalie também os seus caminhos. Avalie a maneira que você tem vivido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí, sendo a Bíblia lâmpada para os nossos pés, que ela consegue iluminar as nossas vidas, guiar os nossos caminhos, eu trago para vocês algumas perguntas que são capazes de nos ajudar a fazer esse autoexame, não é? A analisar como nós estamos. Por exemplo, será que nós conseguimos ver a aflição, as aflições que passamos, como uma oportunidade para avaliar os nossos próprios erros? Ou, infelizmente, apenas reclamamos das aflições? Murmuramos quando passamos por lutas, por dificuldades, por aflições na vida. Vejam, o correto nesse momento é ver a aflição como uma oportunidade para avaliar a própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, o salmista, ele disse assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Então, a questão que vem agora para mim e para você é: será que nós temos coragem de assumir os nossos erros também? Assumi-los para nós mesmos. Dizer assim para dentro do nosso próprio coração: eu ando errado. Eu tenho feito coisas que realmente não são corretas. E assumir isso para Deus também. O salmista, ele pela graça de Deus, ele teve a capacidade de dizer: eu andava errado. É importante a gente pensar nisso, não é? Outra questão que a gente pode meditar: será que alguma aflição que nós vivemos hoje, será que ela não é resultado de um caminho errado que ainda insistimos de andar nele? Às vezes, os caminhos errados que escolhemos, eles trazem aflições para as nossas vidas. Então é o momento da gente refletir sobre isso, momento de reconhecer os nossos erros, momento de se arrepender, de pedir perdão. Então a gente para diante desse texto e a gente pergunta: será que existe então nesse texto algo de Deus falando ao meu coração para que eu possa encontrar os erros que eu tenho, rever os caminhos errados que estou andando? A aflição é momento oportuno, é tempo oportuno de avaliar a nossa própria vida. Mas uma outra questão aqui é que a aflição é uma oportunidade para mudarmos a nossa vida. Bendito seja o Senhor por isso. E aí eu volto para os dois textos, tanto o versículo 67 como também o verso de número 71. Nestes dois textos a gente percebe uma mudança na vida. Vejam, o verso 67, o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O verso 71 ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É uma mudança de vida. E é interessante porque para o salmista, essa mudança de vida aconteceu em relação a Deus. Ele diz assim: eu estava errado. Versículo 67, há dois tempos aqui. É um tempo passado e o tempo presente. No tempo passado ele diz assim: eu andava errado. Mas agora, o tempo presente, ele diz assim: eu guardo a tua palavra.
eu obedeço a tua palavra. Então, repito, na vida do salmista, a mudança foi em relação ao seu relacionamento com Deus. A aflição é uma oportunidade muito grande para mudarmos a nossa própria vida. Vejam, se a nossa vida com Deus muda, todas as áreas também passam por grandes mudanças. Isso é fato. E olha só, se a nossa vida com Deus mudar para pior, as outras áreas da nossa vida também serão afetadas por causa disso. Como é que a vida com Deus pode mudar para pior, pastor? Se nós escolhemos os caminhos que são contrários aos caminhos que Deus quer para as nossas vidas. Se nós decidirmos andar de acordo com a nossa própria vontade, com os nossos próprios pensamentos e nos esquecermos de Deus, a nossa vida em relação a Deus terá mudado. E infelizmente terá mudado para pior. E colheremos as consequências disso, porque todas as outras áreas da nossa vida também serão afetadas. Mas a partir do momento em que a nossa vida com Deus mudar e mudar para melhor, Deus, por sua graça, também trará mudanças significativas em todas as outras áreas da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você passa por momentos de aflições, veja que esse momento de aflição é uma oportunidade muito grande para que a sua vida seja transformada. Na aflição é um tempo oportuno para encontrarmos Deus. Mas sabe, é um tempo oportuno para que Deus também nos encontre. Existe uma frase muito comum no meio evangélico que diz assim: eu fui salvo pela dor. O Senhor e Salvador Jesus Cristo me salvou pela dor. As pessoas que dizem isso, elas falam porque foi num período da dor, de alguma enfermidade ou de qualquer outro tipo de luta que elas estavam vivendo, foi naquele período, naquele momento em que elas alcançaram a graça salvadora de Deus em suas vidas. É por isso que muitas dessas pessoas dizem assim: eu fui salvo ou eu fui salva pela dor. A gente compreende muito bem essa frase. Nós sabemos, mediante as Sagradas Escrituras, que a salvação sempre é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo escreveu isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo número 8. Mas o que essas pessoas querem dizer é que foi no momento da dor que elas encontraram a graça de Deus, que foi poderosa para salvar a vida delas. Então, a aflição é um tempo oportuno para que a nossa vida seja mudada. A aflição, ela consegue mostrar o nosso erro, mas ela não pode parar por aí. A aflição, ela não pode ser vista por nós como uma mensageira do caos, onde simplesmente aponta os nossos erros, acusa os nossos pecados, revela exatamente onde erramos. Não. A aflição, ela mostra sim a nossa doença, mas ao mostrar a nossa doença, ela também precisa mostrar o remédio que é capaz de nos curar. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, nesse momento de aflição, nós podemos dizer assim: eu errei, mas existe para mim uma saída, graças a Deus por isso. Eu estou aflito, mas eu sei que existe uma esperança.
eu pequei, mas eu tenho certeza de que Deus tem perdão para a minha vida. Eu me perdi, mas eu sei que Deus é capaz de me encontrar. Graças ao Senhor por isso, não é? E aí, o versículo 71, o salmista ele diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição. Ele declara isso. O que eu vivi de ruim, de difícil na vida, para mim isso foi bom. Porque eu consegui tirar um proveito maior na aflição. E o proveito maior é que Deus, no meio da luta que eu vivia, da aflição que eu estava passando, Ele conseguiu transformar a minha vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Veja a aflição, então, como uma oportunidade para que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Eu quero levá-los para um outro texto que fala sobre alguém que passou por severas aflições. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, o texto ali fala sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu vou ler o texto, vou ler no momento 2 versículos, que são os versículos 4 e 5, quando diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que nos diz a palavra. O verso 4 diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus passou por isso. Na verdade, a vida de Cristo foi caracterizada pelo sofrimento, pela dor, pela aflição. Ele sofreu desde o seu nascimento até a sua morte. Ele passou por esses momentos difíceis de aflição. Vejam que por ocasião do nascimento, ele não teve a oportunidade de ter um lugar adequado para que pudesse nascer. A Bíblia diz que não se encontrou um lugar. E aí Maria, ela foi ter o seu filho querido, o seu primogênito, né, em um lugar onde se cuidava dos animais, onde se colocava os animais ali para dormir, num estábulo. Colocou Jesus em uma manjedoura. Queridos, o próprio nascimento de Jesus já mostrou para a gente essa ideia da dor, do sofrimento. Mas aí ele caminha por toda a vida, ele sofreu com a própria família. A Bíblia diz que os irmãos, os próprios irmãos de sangue do Senhor e Salvador Jesus, eles não acreditavam nele. Eles não acreditavam nele. Tiago, por exemplo, o irmão do Senhor e Salvador Jesus, só foi se converter a Cristo depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam nele. Ele sofreu na própria família. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele passou por aflições severas quando ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele foi tentado com toda sorte de tentações. Graças a Deus ele não pecou, ele não cedeu à tentação. Mas as tentações foram reais, ele sofreu cada uma delas. A palavra do Senhor nos mostra, queridos irmãos, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou por momentos fortes de sofrimento, de aflição, por parte dos religiosos daquela época. Então aqueles que eram
religiosos, detentores do conhecimento sagrado, foram pessoas que perseguiram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles não aceitavam a mensagem de Jesus e por causa disso Cristo sofreu. Mas aí o sofrimento de Cristo o leva até a cruz, até a morte de cruz. Então o profeta Isaías aqui no capítulo 53, versículo 4 diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí a gente pergunta, por que Jesus passou por toda essa aflição? E aí eu quero te dizer, usando as palavras do salmista lá no Salmo 119, quando o salmista disse, foi bom eu ter passado pelas aflições. Eu quero te dizer que foi bom Jesus ter passado pelas aflições. Sabe por quê? Porque as aflições de Cristo resultaram em mudanças para as nossas vidas. Graças ao Senhor por isso. Ele foi aflito, ele passou pela luta, ele foi oprimido, mas ele fez isso por nós. Ele fez isso em nosso lugar. E as aflições de Cristo resultaram em nossa salvação. É interessante porque aqui no capítulo 53, versículo 11, o texto diz assim, de Isaías, Isaías 53, 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A ideia aqui foi bom, não é? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Exaltado seja o Senhor. Ele fez isso, ele levou as nossas iniquidades, ele levou os nossos pecados. A sua vida, ela pode mudar. E hoje pode ser um dia oportuno de mudança para a sua vida. Talvez, eu não sei, mas talvez durante muito tempo você tenha olhado as aflições de uma maneira errada. Mas hoje a palavra do Senhor vem para a sua vida e também vem para a minha vida, para nos fazer olhar as aflições que passamos em uma outra perspectiva. Primeiro, oportunidade para analisar os nossos erros. Segundo, oportunidade para mudarmos de vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E aqui, mudar de vida e mudar com Deus. A nossa vida pode ser mudada e pode ser mudada com Deus, porque Cristo Jesus morreu, Ele passou pelas aflições, Ele morreu para que nós também pudéssemos agora viver uma nova vida. Então a sua vida, ela pode ser mudada. Pelas feridas de Cristo você pode ser sarado, pelas feridas de Cristo você pode ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Há salvação de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu não estou dizendo para você, nem te prometendo uma vida sem aflições. Não estou te dizendo isso, mas eu estou mostrando para você, mediante as Sagradas Escrituras, que mesmo passando por aflições, você pode ter a vitória de Cristo Jesus na sua vida, porque Jesus Cristo disse isso, inclusive. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus tem uma nova vida para você. Uma nova vida, capaz de mudar a sua história. O que fazer, pastor? Entregue-se a Cristo. Dedique a sua vida agora a viver de acordo com a vontade de Deus. Veja nesse momento que a aflição é para te levar para mais perto de Deus e não para distante dele. Que a sua vida seja mudada com Deus, para que todas as outras áreas necessárias também experimentem mudanças poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você tiver a sua vida transformada por Deus, faça como o salmista, ande de acordo com a vontade de Deus.
Ande de acordo com os decretos de Deus na sua vida. Mude a sua maneira de viver a partir do momento em que Deus transformar o seu coração. Tenha novos caminhos. Procure novas amizades. Procure andar com pessoas que amam a Deus, que andam com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. E ao entregar a sua vida a Jesus, depois procure conviver pela graça de Deus em uma igreja. Congregue em uma igreja. Deus dará oportunidade para que você esteja congregando em uma igreja e aprenda a cada dia a como andar com Deus e a viver para a glória do Senhor. As aflições, elas são tempos importantes para a gente, para avaliarmos os nossos erros e para que Deus transforme as nossas vidas. O salmista disse: foi bom eu ter passado pela aflição, porque agora eu ando nos teus caminhos. Eu quero orar por você nesse momento, pedir que Deus derrame graça sobre o seu coração, abençoe a sua vida no poder que há no nome de Jesus. Pai, a minha oração nesse instante é em favor de todas as pessoas que me ouvem, que participam comigo desta mensagem e que passam por momentos de aflições na vida. Senhor, eu rogo que o Senhor use de graça e de misericórdia sobre a vida delas, meu Deus, que o Senhor derrame toda a bondade sobre o coração de cada uma e que nos momentos de lutas elas possam, ó Deus amado, receber do Senhor a graça para vencer as tribulações do dia a dia. Mas, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, fale ao coração, para que elas vejam a aflição como uma oportunidade que o Senhor tem dado para parar, refletir, sondar a própria vida, ver o que está fazendo de errado e, a partir daí, tomar uma posição firme de se encontrar com o Senhor, de andar contigo, de viver a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que isso só é possível por ação poderosa do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Pai, que esta palavra, transmitida como uma semente ao coração, entre, ó Deus, por ação do Teu Espírito, e que o Senhor mesmo faça com que essa palavra produza vida no coração de quem me ouve nesse instante. Gere convicção de pecados, gere arrependimento, produza inclinação em direção do Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus querido, na aflição e na dor, que elas possam, ó Deus, olhar para Ti e ver que o Senhor está com elas, Pai. Eu te bendigo e te louvo nesse instante e te agradeço no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando muito a sua vida. Em nome de Jesus.